E assim, eu acho sempre importante lembrar, eu pelo menos eu gosto sempre de me lembrar, que hoje a situação pode estar difícil pra caramba, mas a gente tem uma coisa muito preciosa, que é liberdade. Então eu posso vir aqui cantar, vocês podem vir aqui, vocês podem fazer perguntas que vocês quiserem. Sabe? Isso eu acho uma coisa muito, muito importante, porque a gente se esquece que até pouco tempo atrás, de repente, dependendo das ideias que seu pai tivesse, seu irmão, sabe, seu namorado, ia bater gente na sua casa, eles iam pegar essa pessoa e você nunca mais ia saber o que tinha acontecido com essa pessoa, e ficou por isso mesmo, e não se fala nisso. Tá uma coisa muito perigosa, eu acho, de tipo assim, não, a gente era feliz naquela época, tipo assim, gente, eu não me lembro de ser feliz naquela época, não. Fazer redação, sabe, dizendo que o presidente é maravilhoso, quando de repente, muito tempo depois, sabe, a gente descobre que pessoas estavam sendo mortas, sabe, em nome de uma grande coisa que não se sabe o que é. Então eu acho isso muito, muito péssimo. E a música é sobre isso. A música fala especificamente de tortura. Eu fui expulso para Nova York, fiquei um ano exilado do Brasil, sem poder voltar. E eu fui pego na pista do aterro quando eu voltava de um show. O carro da DOPS barrou o meu táxi, né? Atravessou o táxi e eu fiquei nu com uma carapuça preta na cabeça. Fui para um lugar, se não me engano, acho que foi Realengo. Eu sinto que foi por ali, Realengo, um lugar subterrâneo onde tinha limo. Eu me lembro que eu tateava as paredes e tinha limo e vinham 5 caras me interrogar. Tinha um bonzinho, tinha um outro bruto que me dava murro, outro que dava choque elétrico, em lugares particulares e tudo. Nós fomos logo encaminhados para salas de tortura, sempre nua, eles arrancavam sua roupa o tempo todo, né? Aliás, eu tinha sido torturada a noite toda, nua, e eu estava urinada, com vômito, eu tinha levado choque no ânus, vagina, nos seios, no umbigo, nos ouvidos, dentro da boca. Eu só não levei choque dentro do nariz e dentro dos olhos. Eu estava grávida quando eu fui presa, eu estava no 6º mês de gravidez. Mesmo assim, eu fui torturada. As Forças Armadas precisam reconhecer os seus erros. Não adianta esconder. Houve torturas e mortes nos quartéis. Quanto mais demora o pedido de desculpas, mais difícil será a reconciliação. Quem faz essas afirmações não é um militante revolucionário, nem um guerrilheiro, é um matador arrependido que esteve a serviço da ditadura durante quase 2 décadas. Ele executou gente, depois planejou atentados, falsos confrontos, assassinatos. É dele a ideia de incinerar cadáveres de vítimas das torturas em fornos de uma usina de açúcar. Liquidou pessoalmente colegas que não respeitaram o código de ética da delinquência a serviço do Estado. Queimou arquivos, alguns deles com prazer. Seu nome, Cláudio Guerra, delegado do DOPS no Espírito Santo, convocado pelo Serviço Nacional de Informações, o funesto SNI, o monstro, como o definiu seu próprio criador. Cláudio Guerra hoje é pastor evangélico. Já falou ao Observatório da Imprensa em junho de 2012. Quer falar de novo. Você vai fazer vários atentados. A bomba é uma bomba, mas vai passar por isso mesmo. Se recebemos ordem de queima de arquivo, foi queimado muito arquivo. Ali na usina, que eu sei foram 12, com mais o tenente Odilon, que eu executei no local. Eu meti a mão, ele também meteu. Eu estava com 38, ele estava com a 45. Quando eu meti a mão, eu atirei primeiro. O tiro pegou debaixo do nariz dele aqui. Ele levantou ainda sacando. Aí o Vavá e os outros, dá outra coisa. Aí eu passei por trás e dei um na cabeça. Foi o único cadáver que eu não estava presente quando foi julgado no forno. Eu errei. Forças Armadas também errou, chega lá, erramos lá no passado. Eu não tenho como restituir as vidas que foram tiradas
mas posso cooperar para o esclarecimento da verdade e reconhecer que foi um erro. Eu estou fazendo minha parte. Se as outras pessoas não fizerem a dela, é problema de cada um, né? Também foi um general Mourão, o primeiro militar que colocou tropas em marcha em 1964, dando início ao movimento, ao golpe militar que derrubou João Goulart. E instaurou um regime militar, uma ditadura militar que durou 20 anos. 20 anos. E também a experiência da intervenção militar, da forma como se deu ali, sendo inédita, parecia para muita gente, para muitos civis, que apoiaram, inclusive, muitas instituições, OAB apoiou, Igreja apoiou, a grande imprensa apoiou, achavam que iam encontrar a redenção do país, colocando generais e militares na política e no comando da vida nacional. Deu no que deu. Muita gente alimenta certos mitos, dizendo que os militares são mais honestos que os civis quando estão na gestão pública. Isso é uma mentira. Os militares são uma categoria que, como a dos civis no comando de máquinas públicas, que tem baixo nível de vigilância popular, roubam da mesma maneira, corrompem-se da mesma maneira. É um mito achar que militares... As grandes empreiteiras hoje expostas pela Lava Jato, as maiores delas, Odebrecht, Andrade Gutierrez, e tal, essas empreiteiras ganharam corpo, ossatura, dimensão no regime militar brasileiro. Vocês acham que ganharam dando cestas de bombom para as senhoras dos militares? Vocês acham que a Odebrecht operava com outros padrões morais? Andrade Gutierrez? A Mendes Júnior? Vai procurar a história da Mendes Júnior para ver a relação da Mendes Júnior com o aparato do governo militar, para ver se era isso. E outra coisa, para não dizer que foi no passado, até hoje toda hora aparecem denúncias de concorrências feitas no âmbito militar, marcadas pelas mais variadas suspeitas. Tem até hoje militar sendo condenado aqui e ali por desvio de dinheiro público em obras. Tem irregularidade na gestão de recursos na área militar, como tem na área civil. Com menor visibilidade, porque a estrutura militar oculta, por princípios que eu não vou discutir aqui, o que acontece dentro dela. Quer um detalhezinho saboroso, uma cerejazinha? Tem um almirante preso pela Lava Jato. Aliás, não é a Lava Jato, é uma outra operação. O almirante está lá em cana. É bem verdade que sua cana é mais confortável que a dos civis. Está numa unidade militar, com gente batendo continência para ele, etc. Isso os militares não dizem. Então que palhaçada é essa de ficar... porque os militares é igual a gente, só que bota uniforme. Então, ontem a decisão do Jungmann com o chefe militar do comandante do Exército, o Eduardo Vilas Boas, de não punir esse general Mourão, me pareceu correta. Não tem que dar palanque para esse general, nem para nenhum outro. Bota ele lá numa escrivaninha carimbando papel, nisso ele certamente vai jogar um bolão, né? Espera que o pijama vai chegar, ele vai jogar dominó numa praça em Copacabana, ou quem sabe, se lhe derem algum palanque, vai ganhar aí um mandato de deputado para ficar fazendo homenagens a torturadores no Congresso Nacional. E deixa que ele toque a sua vida no silêncio, né, e na falta de luzes que merecem esses que conspiram contra a democracia, por mais que ela nos desagrade, ou esteja nos desagradando. Experiências de intervenção militar resultam em prisões políticas, torturas, censura, fechamento de sindicatos, de associações, amordaçamento da imprensa, repressão a manifestações populares. O que o general Mourão de hoje tem que dizer, já que o de ontem morreu e deve estar reunido com o capeta até hoje, é o seguinte: cadê os 210 desaparecidos, presos políticos da ditadura militar que ele quer que volte? Quais são as explicações para os 224 mortos, também no mesmo regime, por se oporem a ele? Prisões para tudo quanto é lado. E não adianta dizer que os mortos estavam ali conspirando contra a segurança, não, porque o Herzog não estava armado, nunca botou uma arma na mão. O Daniel Filho nunca botou uma arma na mão. Então isso é uma palhaçada aos generais que estão aí achando que representam a verdade, o valor supremo, a moral suprema. 2 dos 3 prêmios Essos que eu ganhei na minha vida
E foi lá atrás, eram de denúncias envolvendo militares em corrupção. Vamos parar com esse negócio de achar que eles são uma casta moralmente superior, que eles têm um currículo de serviços ao país diferente de qualquer trabalhador que está aí entregando a vida ao dia a dia para poder sobreviver. Eles não são uma elite moral. Nunca foram e continuam não sendo. Parar com essa palhaçada de olhar para militar que faz esse tipo de discurso como se fosse salvador da pátria. Toda vez que militares em qualquer lugar do mundo se meteram na política, o que resultou disso foram ditaduras, com todos os malefícios que qualquer ditadura produz. Esse general Mourão caminhe em direção ao ostracismo que merece, eu repito, a um mandato no Congresso Nacional, onde vai ficar fazendo discurso de homenagem a torturadores, tá certo? Aliás, uma boa dica, general, vai cuidar das fronteiras. Pega a rapaziada aí, vai para as fronteiras, o que entra de arma pelas fronteiras do Brasil e drogas. Essas mesmas fronteiras que vocês constitucionalmente têm que preservar, estão aí que são verdadeiras peneiras de bandidagem. Para de encher o saco, excelência. Vamos nessa. Não vou irritar contigo, não. Não. Ah, você é uma idiota. Você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde? Eu estou falando que está no dia do Congresso. Como é que eu estou mentindo? Por favor. Não, você vai contra toda a história que está no dia. Contra a sua mentira. A sua mentira. Agora você quer forçar a barra. Você é uma analfabeta. Está aqui o Diário do Congresso. 2 de abril. Diário do Congresso, 9 de abril. Lamentável, né? Só para você aí de casa se situar, o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, reclamava também por não terem deixado ele falar na tribuna durante a solenidade sobre a ditadura militar. O parlamentar quer agradecer às Forças Armadas pelos anos de chumbo no Brasil. Olha, e parece que lá o negócio está pegando fogo lá no Congresso, viu? Aí me levaram para o banco. E lá fiquei uma semana, aí depois me levaram para o DOPS. Aí começou os interrogatórios, né? As torturas. Punha a mão assim na palmatória e falava, essa mão nunca mais vai pegar seus filhos. Eu fiquei 9 meses presa, 4 meses desses incomunicável. Não podia ver meus filhos, não podia ver família, não podia ver ninguém. Isso daí, para mim, era a morte. Ver que eu não podia ver meus filhos, não podia beijar eles, não podia abraçar eles. Eu abri a porta, quem era? Esquadrão da Morte. Um pouco antes eu estava grávida. Meu filho tinha 30 dias. 33 dias. Eu tive torturas físicas horríveis. E muito mais, como é que chama? Na área moral, civícia, sexual, né? E apanhei muito. Eles não me deixavam tomar banho, eu suava muito. Me lembro do calor, suava, e a gente transpira também de medo. Suava muito, um cheiro horrível. E eu tive aquele sangramento dos 40 dias pós-parto, que é muito grande. E também não tinha absorvente, não tinha como me lavar. Nós tínhamos só uma piazinha lá no DOPS. Eu lavava com aquela água ali e usava um papel higiênico como se fosse um absorvente. Era um cheiro horroroso. Eu fiquei com um cheiro muito ruim. E aí, esse torturador, que era um tarado, quando me via fazia assim com a mão. Ele me tirava a roupa, deitava assim, me debruçava em cima de uma mesa e me batia muito, abusava de todo jeito, um horror. Se tem uma coisa que os torturadores tinham razão, era dizer que marca de tortura não passa. Não passa, não passa. Na CPI, no caso Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. Desculpa, né? Através dos votos, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos
para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo... Comecem já ir se acostumando. Não sou e não serei um candidato para agradar. Serei um candidato para falar o que